horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma, a sã doutrina, e a nossa força andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. Amanhece, eu me ponho a orar, de joelhos me coloco e com o Pai eu começo a falar. Sinto paz em meu coração, de saber que tenho dos céus o alívio que preciso para poder prosseguir. A ilusão que nos persegue, tentando nos esmorecer, mas com Deus seguimos em frente e não há mal que vem nos abater. Até seu não nos ajuda a entender que o seu tempo não é nosso tempo. Por isso sempre devemos aprender, ó Pai, quanto tenho pra lhe falar. Mas com palavras é impossível demonstrar o seu amor por nós. Até seu não nos ajuda a entender que o seu tempo não é nosso tempo. Por isso sempre devemos aprender, ó Pai, quanto tenho pra lhe falar. Mas com palavras é impossível demonstrar o seu amor por nós.
perdão e salvação. Aqui na Igreja Apostólica, todos juntos vamos anunciar que Jesus, a Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa e o Primaz, muitas almas tem para salvar. Ó Pai, nós te amamos. Ao anunciarmos o nome da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, o fazemos convictos da verdade e fundamentados nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse ele: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Comunique-se com a Igreja Apostólica através do e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org. Repetindo, conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org, ou pelo site ouvidoria.igrejaapostólica.org. Pais apostólicos, criem e eduquem os seus filhos e filhas conforme os ensinos doutrinários e as regras morais e de boa conduta que nosso Senhor Jesus e a Santa Vó Rosa nos legaram. Foi a recomendação que o Santo Irmão Aldo direcionou por muitas vezes, tanto aos pais quanto às mães, para alertá-los de que, na vida em família, é de fundamental importância que alimentem a paz, o amor mútuo e a boa convivência, que prezem o amor por seus filhos e filhas e que vivam no temor do Senhor. O exemplo de um lar bem constituído é o maior e melhor tesouro que os pais podem legar para os seus descendentes, pois o lar onde existe a paz, o amor, o respeito de uns para com os outros e a boa educação é sempre feliz e abençoado. Prezados ouvintes, saibam que a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima, Santas Mães Celestiais, receberam todo o poder de Deus Pai para renovar a sua esperança, a sua alegria e a sua boa disposição. Confiem que elas são misericordiosas para fortalecer a sua fé e para confortar o seu coração, se for o caso, a fim de que possam desfrutar de bons momentos com a sua família neste Dia dos Pais. No dia dedicado a eles, desejamos muitas felicidades aos pais que nos ouvem e recomendamos que sejam sábios e sensatos para poderem guiar os seus filhos e filhas no caminho do bem e da verdade, a fim de que mereçam a honra e o reconhecimento deles em todos os dias de sua vida. Externamos sincera homenagem aos senhores, desejando-lhes muita paz e alegrias junto aos seus familiares. Que as bênçãos de Deus Pai e dos seus poderosos santos estejam sempre presentes em sua vida para que, assim protegidos, desfrutem de saúde e de muito boa disposição no lidar cotidiano. Um feliz Dia dos Pais aos nossos prezados ouvintes. A santidade de Deus é perfeita, é eterna.
Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. Apesar de diversos tratamentos específicos, a senhora Anne Ellen Leal Fernandes Silva não conseguia ter o lar abençoado pela presença de uma criança. Graça dos céus que ela e o marido, Sr. Warley Oliveira Silva, muito desejavam receber. O tempo passou, ambos continuaram clamando aos céus por essa bênção e foram atendidos. O período gestacional, iniciado em abril de 2021, transcorreu dentro da normalidade e em dezembro nasceu o garotinho Henry Gabriel. No entanto, assim que nasceu, ele foi diagnosticado com uma grave cardiopatia congênita e, caso não fosse submetido à intervenção cirúrgica naquele mesmo dia, ele não teria condições de sobrevida. A equipe médica que se apresentou para acompanhar a transferência dessa criança para um centro médico especializado chegou a comentar que dificilmente o bebê suportaria a viagem aérea, no que o pai, confiante no poder e na misericórdia divina, respondeu que o traria saudável para os braços da mãe. De fato, graças ao poder celestial, o Henry Gabriel não só suportou bem a viagem aérea, como ao chegar ao centro médico especializado, se encontrava em condições de aguardar mais alguns dias para ser submetido à delicada intervenção cardiológica, que, graças ao amparo da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, foi bem sucedida, da qual ele apresentou boa recuperação. Depois da alta hospitalar, com apenas 17 dias de vida, a mãe, senhora Anne Ellen, pôde, enfim, recebê-lo nos braços, momento de grande emoção para ela que, reconhecida, direcionou ações de graças a Deus Pai e aos seus santos pela vida desse filhinho. Na ocasião em que ela prestou depoimento de fé, em junho de 2023, o Henry Gabriel estava com 1 ano e 5 meses de vida, bem disposto e saudável, sem qualquer sequela da cirurgia cardiológica. Para completar a alegria dessa família, eles tiveram outro filhinho, Ian Victor, que nasceu com perfeita saúde e estava com 4 meses de idade, sendo essa outra bênção pela qual esse casal é grato e reconhecido aos céus, como informou a mãe em relato enviado de Montes Claros, estado de Minas Gerais, que finaliza assim se expressando: somos muito gratos a Deus Pai, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por esses milagres grandiosos realizados em nossas vidas. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Pirenópolis, Goiás, com reuniões às terças-feiras às 19h30, aos sábados às 19h e aos domingos às 9h30 da manhã. Avenida Abílio de Freitas Silveira, número 43, Centro. São Simão, Goiás, com reuniões aos sábados às 19h30 e aos domingos às 9h da manhã. Rua 65, quadra 42, lote 2, esquina com a Rua 78, Centro. Itumbiara, Goiás, com reuniões quinzenalmente aos sábados às 19h e aos domingos às 10h da manhã. Avenida Tancredo Almeida Neves, número 698, bairro Carfã.
Nós, apostólicos do Consolador, adoramos a Deus e Eterno Senhor e cremos que, por meio de Sua palavra, de Sua justiça e pela ação imediata do Seu Divino Espírito Santo, todas as coisas foram por Ele criadas. Ao se manifestar ao profeta Moisés como Deus dos patriarcas do passado, Abraão, Isaque e Jacó, afirmou o Pai Celestial: Eu sou o que sou. Nós cremos também que Ele é Pai e Criador, pois com o Seu Divino Espírito Santo criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança, e concedeu-lhes um espírito semelhante ao dele, a fim de que estes fossem possuidores de sua plenitude espiritual, inclusive para que, vivendo conforme a sua santa vontade, eles pudessem colaborar para a ampliação do reino dos céus na terra. Porém, a humanidade cedeu ao pecado e, dominada pela mentira e pelo engano, perdeu a sua essência divina, afastando-se do seu Criador. Contudo, fiel a si mesmo e ao seu Divino Espírito Santo, usando de todo o seu poder e sabedoria, Deus Pai prometeu redenção, reabilitação e participação na sua natureza divina a tantos quantos, dentre a humanidade, o amassem e que nele crescem. O apóstolo São João se referiu ao plano divino de salvação dizendo: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A respeito da missão do Messias e Salvador prometido, testemunhou o profeta São João Batista: Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Criou o universo e o mundo submerso dos mares e oceanos. Fez tudo como quisera, criou a atmosfera que todos respiramos. Deus criou o sol incandescente e a lua reluzente para a terra iluminar. E criou estrelas brilhantes e planetas distantes para o infinito equilibrar. Ele foi mais além, criou coisas que ninguém jamais pôde imaginar. Segredos de todo o seu poder, mistérios de seu ser que ainda não quis revelar. Deus criou a fauna e as matas e as lindas cataratas de águas carregadas, e fez tudo colorido e os jardins floridos de flores perfumadas. Deus criou o homem e a consciência e deu-lhe inteligência para compreender tudo o que fosse preciso, e deu-lhe um paraíso para ele viver.
que ganhou e desobedeceu, e a humanidade então pagou o pecado que originou o mal que logo floresceu. Entretanto, muitas almas puras, santas, brancas, alvas, Deus o Pai constantemente tem salvado através da nossa Santa Rosa, Rainha do céu gloriosa, e do Santo Irmão Aldo. Pois estes santos poderosos representam a beleza do céu que um dia vamos ver. E Deus, Senhor absoluto, está vendo seus frutos nesta igreja se desenvolver. Ele é o Supremo, é digno de nossa adoração, é o braço forte desta igreja e sua santa direção. Deus, Senhor Deus, Deus, Senhor Deus. Convidamos os prezados ouvintes para que venham participar das reuniões realizadas na sede e nas congregações desta Igreja Apostólica. Se o senhor, a senhora e você jovem são ouvintes assíduos ou se estão nos ouvindo há pouco tempo, é chegado o momento de vir conhecer mais de perto as atividades desta igreja. Participando regularmente das reuniões, aprenderão mais a respeito da doutrina e dos ensinos que divulgamos e terão oportunidade de se integrarem ao ambiente apostólico. Participarão dos momentos de adoração e de oração e serão muito abençoados, uma vez que estarão diante de Deus Pai, vivo e todo-poderoso, do seu divino Espírito Santo e de nosso Senhor Jesus, eterno Salvador, bem como da bendita Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e dos anjos e santos da glória celestial. Poder este que reveste esta igreja de virtudes e de unção divinas. Sugerimos que organizem o seu tempo a fim de que possam participar das reuniões que são realizadas na sede apostólica ou nas congregações, cujos endereços, dias e horários são divulgados através deste programa A Hora Milagrosa e no site oficial www.igrejaapostólica.org. Serão todos muito bem-vindos às reuniões desta Igreja Apostólica. Nosso endereço para cartas: Igreja Apostólica, Caixa Postal 10.064, CEP 03014 970, São Paulo, capital. Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. Em depoimento de fé, remetido em novembro de 2022, de Patrocínio, Estado de Minas Gerais, o senhor Pedro dos Reis Souza direcionou ações de graças a Deus Pai e aos seus santos em reconhecimento pela proteção,
que o tem livrado de acidentes e complicações no trânsito. Numa ocasião em que precisou viajar de carro para outra localidade, clamou, como de costume, pela proteção celestial. Ao acessar a rodovia, deparou com pistas de rolamento esburacadas e com a circulação de veículos pesados. Numa curva, seguia entre duas pesadas carretas, sem condições de ultrapassá-las, devido ao estreitamento e buracos na pista. Viu-se então em dificuldades, porém clamou pelos poderosos nomes da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e daí a mais alguns instantes saiu livre daquela situação difícil, sem contratempos. Graças à proteção celestial, foi e retornou daquela viagem sem incidentes, bênção pela qual com a esposa é grato e reconhecido a esses benditos santos. Relatou inclusive que durante suas atividades de trabalho tem sido bastante protegido ao conduzir seus veículos, um carro e uma motocicleta, sendo este mais um motivo pelo qual direcionou ações de graças e de louvor a Deus Pai e aos seus santos. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Pirenópolis, Goiás, com reuniões às terças-feiras às 19h30, aos sábados às 19h e aos domingos às 9h30 da manhã. Avenida Abílio de Freitas Silveira, número 43, Centro. São Simão, Goiás, com reuniões aos sábados às 19h30 e aos domingos às 9h da manhã. Rua 65, quadra 42, lote 2, esquina com a Rua 78, Centro. Itumbiara, Goiás, com reuniões quinzenalmente aos sábados às 19h e aos domingos às 10h da manhã. Avenida Tancredo Almeida Neves, número 698, bairro Carfã. Eu queria agora ter palavras para dizer em melodia tudo que ficou gravado na minha memória de um tempo tão lindo que vivi. Lembranças que o tempo jamais apagará. Milagre do poder divino que meus olhos puderam contemplar. Falo de um profeta que pude conhecer, de um sorriso tão divino que nos acalentava, de um semblante tão santo que a Deus irradiava. Um anjo aqui presente, com o amor de um pai, uma mão tão poderosa, uma palavra tão segura. Foi ele o melhor
vezes me vejo voltando no tempo e recordando momentos quando eu o encontrava e suas mãos eu beijava. Como era gostoso ver a multidão o cumprimentar e suas bênçãos receber. Até parece que vejo outra vez a sua mão nos abençoar e confortar cada irmão. Até parece que vejo outra vez a sua mão nos abençoar e a confortar cada irmão, mostrando a cada um a sua direção. Eu queria poder retribuir o que recebi do santo irmão Aldo, seus ensinos, bênçãos e alegria que sua presença nos trazia, lição de humildade e de fé, santidade e coragem. Foi este o legado que deixou a humanidade. Deixou o alicerce que agora nos faz mais fortes para seguir. Revelou-nos mistérios do reino do céu, mostrou-nos como vencer pela fé, seguindo os ensinos de Jesus. Que vontade de ver seu sorriso e seu brilhante olhar nos abençoar. Ao santo profeta irmão Aldo, muitas preces ainda farei, mas rogamos agora, interceda por nós, junto a Jesus, a Santa Avó Rosa e a Mãe Virgem Maria. Ó Santo irmão Aldo, profeta de Deus, amaremos-te eternamente. Ao mundo testemunharemos que és o verdadeiro profeta de Deus, profeta do amor. Comunique-se com a Igreja Apostólica através do e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org. Repetindo, conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org, ou pelo site ouvidoria.igrejaapostólica.org.
Em nome da Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo legou conselhos e preciosos ensinos visando a paz e a boa interação nos lares. Por muitas vezes, esse santo profeta destacou a importância da prática efetiva da fé, da honradez, da justiça, do amor e da misericórdia, como norma de conduta dos pais, a fim de que os filhos e filhas possam ter em quem se espelhar durante o desenvolvimento deles, inclusive para que no futuro estejam bem preparados para viver e conviver honradamente. Desde as atitudes simples do cotidiano, como por exemplo, na maneira de se relacionar, com respeito, consideração e cordialidade na família, no trabalho, na escola, na igreja e de maneira geral com o semelhante, até diante de situações mais complexas que exijam decisões difíceis, se faz necessário que o prezado ouvinte, pai ou mãe de família, mantenha a integridade da conduta, como ensinou o profeta apostólico ao se referir à responsabilidade assumida por ambos perante Deus Pai e o poder celestial na ocasião em que formaram o próprio lar. À primeira vista, poderá parecer que vivenciar esses ensinos que nos foram legados com tanto amor seja algo bastante trabalhoso e, em alguns momentos da vida, ou diante de algumas circunstâncias, até mesmo inviáveis. Porém, quem em Deus confiou nunca se enganou, e quem na Santa Vó Rosa confiar sempre vencerá. Foram recomendações e preciosos incentivos de fé legados pelo Consolador e pelo seu sucessor, os quais constituem um embasamento seguro para que possas enfrentar e superar situações adversas, sejam elas quais forem. Coragem e muita fé para viver bem e em paz com a tua família, prezado ouvinte. Que o consolo e as bênçãos de Deus Pai e dos seus santos estejam sempre presentes em teu lar, revigorando a fé, o amor e a interação saudável de todos. Seu amor por nós nunca nos abandonou. Nas horas mais difíceis da vida, deu alívio para nossa dor. Enquanto nesta terra viveu, foi exemplo de humildade e amor. Sempre fez o bem e nos orientou a viver como Jesus ensinou. Bondoso Pai, Santo Irmão Aldo, profeta do povo de Deus, que tudo faz para salvar os humildes e sinceros que a ti sabem amar. Bondoso Pai, Santo Irmão Aldo, só tenho que te agradecer pelo que fez
Mas o Senhor com misericórdia e poder transformou o meu viver. No céu, ao lado de nosso Jesus, e cuida do meu ser com mais amor e santidade, e não deixa o mal me abater. Sei que olhas por mim, Santa Voz Rosa ilumina o meu caminho, cuida de mim noite e dia, e não há felicidade maior do que sentir essa alegria. És meu divino protetor, és ungido do Senhor, meu Pai que tanto amo, dedico a ti o meu amor. Estão ouvindo a Hora Milagrosa. Ouçam a seguir o pastor Evandro Ferreira. Aos ouvintes e internautas deste programa, a Hora Milagrosa, eu apresento a minha saudação, desejando a todos que a bênção de Deus, a paz de Jesus, as virtudes do Divino Espírito Santo se faça presente na sua vida. Que o Senhor, a Senhora, você jovem, também tenha todo o amparo e a proteção da Mãe Virgem Maria Santíssima, da querida e Santa Voz Rosa, o Espírito Consolador, e de toda a bênção e a graça do profeta Santo Irmão Aldo, também se faça presente na sua vida, para que seja feliz, vencedor nesta jornada terrena e tenha sempre a certeza e a garantia da sua salvação. Quero nesta oportunidade especialmente convidar o Senhor, que é pai, ou o jovem, que às vezes se tornou papai há poucos dias, há poucos meses, para que possamos meditar nesta data tão importante que é o Dia dos Pais. Uma data que na Igreja Apostólica, esclareço aos ouvintes internautas, principalmente aos que nos ouvem pelas primeiras vezes, de que nós, a Igreja Apostólica, da Santa Voz Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, comemoramos o Dia dos Pais, prestando louvor e adoração ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de tudo que é bom, que traz benefício para a vida e para o espírito da criatura humana. Prestamos também, nesta data, homenagem ao nosso santo e querido profeta Irmão Aldo. O Santo Irmão Aldo, enquanto dirigiu esta igreja aqui na terra por mais de 40 anos, ele foi o nosso pai espiritual, aquele pai amoroso, dedicado, fiel, que sempre lutou pelo bem dos seus filhos. Também prestamos a nossa homenagem aos pais, os pais apostólicos, o Senhor, que é Pai, nosso ouvinte e internauta. Queremos também lembrar a todos de que nesta Igreja Apostólica, Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, implantou a sua vontade, a sua doutrina e disciplina para que os pais fossem bem-sucedidos,
felizes na missão de educar os seus filhos e de que pudessem ser realmente honrados por filhos dedicados em fazer o bem à sociedade. Inclusive, esta vontade de Deus o Pai foi muito ensinado e mostrado a nós pelo Santo Irmão Aldo, e é por isso que também o reverenciamos. O nosso profeta Santo Irmão Aldo, que homenageamos também nesta data, ele tanto ensinou as famílias a praticar o amor, a caridade, a boa convivência, quanto o Santo Irmão Aldo aconselhou aos pais a cooperar com a sua esposa, a dar não apenas o que é importante, sim, conselhos sábios aos filhos, mas também a viverem uma vida dedicada a Deus e dando também o exemplo ao seu filho e à sua filha. O Santo Irmão Aldo, ele sempre nos orientou em tudo. Ele mostrou como deve ser, por exemplo, o início da formação de um lar. Como um jovem, um moço, precisa conhecer a moça sendo respeitoso, sendo sempre praticante dos sentimentos bons, não se deixar levar somente pela vontade da carne. Pensar na formação de sua família. Pensar que lá no futuro vai ter os seus filhos e filhas, e que o que não quer que façam com seus filhos e filhas, não devem fazer com as filhas dos outros. Portanto, o Santo Irmão Aldo ensinou os jovens apostólicos ensinos que ficou para esta igreja e que agora eu falo a você jovem que nos ouve, nosso ouvinte internauta. Comece a sua vida realmente como precisa ser, com sabedoria, construindo sua casa na rocha, para que quando vier as intempéries da vida, não destrua o teu casamento, não destrua a tua família, não afaste os teus filhos, que tanto ama e que são importantes na sua vida. Não abandone seus filhos por nada desta terra, não deixe que as paixões momentâneas os afaste dos seus filhos. Isto tudo nosso Pai e profeta apostólico Santo Irmão Aldo tanto nos ensinou, para o nosso bem, para o seu bem, ouvinte, para a sua felicidade. Como está a sua vida na atualidade, neste Dia dos Pais? Como está as homenagens que vai receber? Será grandemente homenageado? Ou, infelizmente, não seguiu? Ou, na época, por não conhecer esta igreja, não ter ouvido ainda este programa, não saber dos ensinos do profeta Santo Irmão Aldo, acabou tomando decisões contrárias à vontade de Deus e hoje os frutos que tem colhido são muito difíceis? Não se desanime, pai, tenha coragem, perdoe a si mesmo. Quantos pais que na atualidade, por escolhas erradas, às vezes por terem abandonado um filho, ter abandonado uma jovem que estava esperando um filho seu, hoje se arrepende tanto. Às vezes tem isto causado tanto sofrimento na sua vida. Peça a ajuda do profeta Santo Irmão Aldo, de Deus o nosso Pai e Criador, para que possa ter o alívio, para que possa ter o perdão. Procure este filho se não tem contato, se não tem convivência. Fale com ele das decisões erradas que fez, peça perdão. Às vezes ele está apenas esperando que o Senhor, que você jovem pai, fale com ele, procure-o para que possa ter convivência, para que possa ter um Dia dos Pais realmente de felicidade. Pense nisso, tenha esta esperança, clame ao Santo Irmão Aldo e pode ter a certeza que vai ser ajudado. Aquele papai apostólico que tem os filhos pequenos, não deixe somente aos cuidados da mãe. Não fique pensando que quem tem que cuidar é a mãe. A sua missão de pai é compartilhar com a mãe os cuidados dos filhos. É ajudá-las, é aconselhar, é dar um ensino valioso. Todo pai quer ver o seu filho bem, feliz. Eu sei que é isso que o Senhor ouvinte
quer para a sua família, quer para o seu filho, a sua filha. Se às vezes este filho já se tornou um adolescente, está achando tão difícil, fale com ele. Peça nas suas orações a sabedoria para o Santo Irmão Aldo, para Deus o nosso Pai Celestial. Sabedoria para falar com ele, para não ser um pai ranzinza, para não ser aquele pai implicante, mas com sabedoria para educá-lo neste caminho do bem e da verdade. Ouça este programa atentamente. Os ensinos que aqui são falados é a vontade de Deus, o Pai Criador, nos dado e ensinado pelo profeta Santo Irmão Aldo. Haja desta maneira, procure trazer o seu filho para a igreja. Oriente, o incentive nas coisas boas. Não os troque por nada desta vida. E pode ter a certeza que realmente será bem-aventurado e feliz. Vamos assim, neste dia especial, através da nossa vida, através da nossa convivência com a família, no casamento, também adorar e exaltar os nossos pais celestiais, o presente que Deus, o nosso Pai Criador, quer receber, que o Santo Irmão Aldo quer receber de nós, o povo apostólico, e do Senhor, que é nosso ouvinte. É a nossa fidelidade, é a nossa obediência a tudo que eles nos ensinaram. Tenha esta certeza, esta convicção, e será grandemente ajudado e abençoado. Pode assim crer e confiar. Se às vezes tem sentido que não está sendo como deveria ser, lembre-se deles nesta oração que vamos fazer. Peça também à Virgem Maria, Santa Avó Rosa, são santas poderosas, que junto com Jesus estão prontas a nos ajudar, a nos abençoar. Tenha esta certeza e convicção. E se muitas vezes neste dia não está sendo como gostaria que fosse, não deixe para a última hora para mudar. Mude de hoje em diante. Faça diferente. Olhe o quanto os dias se passam tão depressa. Procure estar mais junto com sua família. Não fique só em busca de riquezas terrenas. Foi Jesus quem disse: buscai primeiramente o reino dos céus. Buscai amar ao seu semelhante, ao seu próximo. Quem é que é as pessoas que estão mais próximas de nós? É a família, é o seu filho, pai. É a sua filha, é a sua esposa. Então valorize, aproveite os momentos para estar com eles, viver com eles, para amá-los, não só em palavra, não só em presente, mas também através de uma atitude, de uma convivência harmoniosa, amorosa, um amor de pai para com o filho. E assim será feliz, pode ter esta certeza. Basta fazer a sua parte, se entregar nas mãos de Deus, de Jesus, e tudo mais será acrescentado como Jesus mesmo nos ensinou. Então agora, neste momento de oração, vamos assim clamar, vamos assim orar, peça e tenha certeza que será grandemente ajudado e amparado. Ó querido e amado Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nesta data em que aqui na terra homenageamos os pais, também queremos expressar louvor e adoração a Ti, ó Deus, que é o nosso Pai Celestial. Louvamos e adoramos também ao Santo Irmão Aldo, que é o nosso profeta, que tanto nos ensinou o Pai Apostólico, os pais que ouvirem o seu nome, crerem, confiarem, ouvir os seus conselhos, a serem felizes realmente no dia dos pais, para que sejam realizados, para que sejam muito ajudados e abençoados. Nesse instante também, a Ti, querido e amado Santo Irmão Aldo, eu lembro dos clamores que estes estão fazendo, os nossos ouvintes, o nosso irmão que é pai, o Senhor, você jovem pai que tanto necessita de uma bênção, aqueles que pedem ajuda para poder se perdoarem a si mesmo de alguma falha, de algum erro, aqueles que clamam a Ti, Santo Irmão Aldo, para que os perdoe, que juntamente com nosso Deus, com Jesus, com a Santa Avó, com a Mãe Virgem Maria, os ajude a vencer os obstáculos, a seguirem em frente, a serem felizes na missão de educar os filhos, de conviverem em harmonia com os filhos, de dar não somente os conselhos que são importantes sim, mas também exemplos de vida.
Nesse instante também, a Senhora Santa Avó, eu lembro a água e o óleo que foi colocado diante deste aparelho receptor. Às vezes até um filho que pede ajuda para o pai que está doente, que está acamado, que mesmo sendo um dia de homenagem, o Dia dos Pais, vê o pai que tanto sofre num leito de dor, que possa assim ser feita a vontade de Deus, que possam serem assim, se for da vontade do Pai, curados, livres destes males e destas enfermidades. Queridos e amados ouvintes e internautas, recebam a bênção e a graça destes santos e anjos, para que possam ter facilidade de crer realmente na doutrina apostólica, no profeta Santo Irmão Aldo, nosso pai e pastor deste povo apostólico, e que possam ser grandemente ajudados, amparados e fortalecidos na sua missão de pai, na sua família, para que possam também serem bem-sucedidos financeiramente, para cuidar da família e poder assim ajudar no conforto, para que tenham uma vida realmente de paz, de harmonia e de prosperidade. Que assim seja hoje e para todo sempre. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento.